Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Estamos iniciando mais uma live da nossa igreja Fogo para as Nações e estamos com alegria no coração, estamos com uma expectativa forte da presença de Deus, do amor de Deus. E nessa noite o Senhor vai falar conosco, porque eu sei que Ele vai falar contigo, porque Ele já falou comigo no mesmo assunto que vai ser abordado hoje. E o tema da nossa mensagem hoje é: onde e quem você está adorando? Ou onde e quem você adora? É importante nós termos isso aí bem definido no nosso coração. Quem nós adoramos? E onde nós vamos adorar? São perguntas que nós devemos ter bem respondido em nossos corações, porque na realidade é bom que eu e você saiba que desde o início da humanidade a adoração ela é alvo de disputa. Na realidade, todos, de uma maneira com menor ou maior intensidade, todos querem ser adorados. Todos desejam, todos querem ser objeto de adoração. E isso eu estou falando, todos é todos. E, então, guarda no teu coração esse tema e veja como tu está conduzindo a tua vida. Quem não me conhece, meu nome é Luiz Roberto Prestes, sou pastor da igreja Fogo para as Nações, do Ministério Fogo para as Nações, o apóstolo Marcos Fernando. Nós estamos iniciando um trabalho aqui em Porto Alegre, esse ano iniciamos. Em breve nós vamos ter novidade aí do local onde vamos nos reunir como igreja, mesmo que seja um local transitório, mas já é um local definido. Deus é bom e tem trabalhado em nossos corações, está nos abrindo uma porta e creio que vai ser um início de algo muito forte que Deus tem para fazer em Porto Alegre. Disso nós temos certeza, porque Deus já tem nos dado muitas promessas a esse respeito. E por falar em promessas, uma das promessas que nós precisamos deixar sempre acesa no nosso coração é sobre adoração. Hoje o tema é adoração. Hoje de manhã, quando eu buscava a Deus no meu devocional, o Espírito de Deus me falou: eu quero que tu me adore. Eu quero que tu adore o Pai. Eu quero que tu adore aquele que te gerou. Então, quando nós adoramos ao Pai, nós adoramos ao Filho e adoramos ao Espírito. Quando nós adoramos o Espírito Santo, nós adoramos o Pai e adoramos a Jesus. Fora essas três pessoas da Trindade, não podemos ter nenhum outro alvo de adoração. E como eu falei no início, antes de me apresentar para você, que desde o início da humanidade, o ser humano foi alvo de adoração. E quem é o usurpador de Deus? Na realidade, eu e você precisamos entender algo. Todo o louvor e toda a glória tem que ser dado a Jesus. Todo o louvor e toda a glória tem que ser dado ao Pai. E todo o louvor e toda a glória tem que ser dado ao Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Aí, como você pode estar me perguntando, mas como é que eu posso fazer? Ou agora já não sei se eu adoro a Deus, ou adoro a Jesus, ou adoro o Espírito Santo. Nós temos que a nossa adoração tem que ser sempre canalizada para Deus Pai. Deus Espírito Santo e Deus Jesus, eles trabalham para que a nossa adoração seja dada ao Pai. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele em nenhum momento ele tomou para si a glória em que era do Pai.
Muitos dos discípulos, e muitos dos homens se prostraram a ele, mas ele sempre dava honra ao Pai. Ele sempre glorificava ao Pai. Por que nós temos que entender isto? Olha, Jesus veio para levar a humanidade de volta ao Pai. Quando ele foi à cruz, ele cumpriu esse propósito. Mas até então ele sempre trabalhou para abrir os olhos dos homens, da humanidade, que ele era filho de Deus e que ele fazia as coisas que ouvia do Pai e que ele não fazia nada por sua própria vontade, que ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E lá pelo capítulo 14 em diante ele começou a preparar os discípulos no Evangelho de João. Ele começou a preparar os seus discípulos para a morte dele na cruz. E aí ele tem uma hora que ele diz: olha, eu vou para o Pai, mas não se preocupe, eu rogarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo, que vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo veio com a ascensão de Jesus Cristo. Jesus hoje está à direita do Pai. Eu não canso de falar isso, porque às vezes as pessoas erram. A Bíblia diz: errais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Então, se você está adorando outra criatura que não seja Deus Pai, você não está fazendo corretamente como diz a Escritura. O Espírito Santo veio não para substituir Jesus, ele veio para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, ou seja, outra pessoa para andar do teu lado. Quando eu falo do Espírito Santo, ele fala no sentido de aquele que veio para te guiar, para te conduzir. E hoje o papel do Espírito Santo é levar a igreja, eu e você, a adorar o Pai. Então, mudaram os tempos, mudaram as circunstâncias, as coisas, mas a nossa adoração tem que ser a Deus Pai. Hoje, por intermédio do Espírito Santo. Está me entendendo? Então, se você adora qualquer outra coisa, eu não vou entrar aqui na questão de adoração a ídolo, adoração a isso e aquele outro, porque eu estou falando de uma maneira mais abrangente, estou falando sobre adoração. Mas o título dessa mensagem é a quem e onde você adora. Se você não está adorando a Deus, as duas coisas já estão erradas. Começa que você não está adorando a pessoa certa, e aí o lugar, nem importa o lugar. Agora eu quero falar para aqueles que dizem que estão adorando a Deus. A minha pergunta é: onde você está adorando? Onde você adora a Deus? Tem pessoas que convencionam adorar a Deus no templo. Tem pessoas que convencionam, eu só adoro a Deus no meu lugar secreto. E assim, cada um pensa de uma maneira. Eu quero te dizer nessa noite: não importa o lugar que você adora, você tem que adorar a Deus. Se Deus delimitasse espaço físico para eu e você adorá-lo, como nós iríamos trabalhar? Como tu iria dirigir? Como tu iria, quem trabalha usando a sua força física, as mãos, os pés? Aí, essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim e eu deixo para ti. Deus é um Deus sábio, Ele não nos colocaria uma situação onde nós não conseguíssemos fazer. Então nessa noite o Espírito de Deus vai quebrar paradigma, vai quebrar ideias preconceituosas de adoração, de como adorar e onde adorar, porque onde adorar não importa, importa que você adore. Eu quero te falar rapidamente de um personagem bíblico chamado José. José foi cedo extirpado da sua família. Ele foi vendido
por escravo no Egito. Lá ele foi preso, lá ele foi injustiçado, tudo quanto é coisa que acontecia. Só que em nenhum momento José deixou de adorar a Deus. Esse entendia o propósito e entendia quem adorar. É muito importante você definir hoje quem você adora. Porque se você não definir quem você adora, você não vai entender nem o lugar e nem o propósito. Eu quero falar rapidamente aqui contigo. Abre a tua Bíblia em capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos falar bastante sobre João aqui. Bastante não, porque essa live vai ter pouca duração. Porque o objetivo não é te encher de conhecimento. O objetivo é te trazer uma clareza para que você adore a pessoa certa. E a pessoa certa é o Deus Pai Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. João 4, versículo 20 diz o seguinte: nossos pais, aqui para você entender o contexto, Jesus se encontrou com a mulher samaritana e ali houve um diálogo entre eles e aquela mulher começa a dizer para Jesus: olha, nossos pais adoraram nesse monte, agora você diz que os judeus dizem que só deve se adorar em Jerusalém. Aí Jesus inicia esse período de conversa com ela o seguinte: ela disse, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adoreis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Olha aqui, gente. Adorarão o Pai. Adorarão o Pai. Aleluia. A presença de Deus aqui nesse ambiente. Por quê? Porque aqui nós adoramos o Pai. Por quem? Através de quem? Através do Espírito Santo, pela pessoa de Jesus Cristo. A nossa adoração, a minha e a tua, chega ao coração do Pai por essas duas pessoas. Um consumou a obra na cruz, o outro nos leva ao entendimento e nos dá a compreensão para adorarmos a pessoa certa em qualquer lugar. Aleluia. Agora você já está sabendo que não tem lugar definido para te adorar. Importante que tu adore. Então ele diz: adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Aleluia. Grave isso. Deus é espírito. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Então, queridos, Deus é espírito. Já começa que nós temos que adorar Deus em espírito e em verdade. Outro dia falaremos sobre isso. O que é em espírito e em verdade? Mas por hoje eu quero deixar claro qual deve ser o meu e o teu objeto de adoração. Agora eu sei que tem muitas pessoas dizendo: não, mas eu só adoro a Deus. Eu só vou colocar uma pedrinha no teu sapato, bem lá atrás do teu calcanhar. Quando você dá mais tempo para qualquer outra coisa do que para Deus, a tua adoração já não está sendo a Deus. A gente vê bem o nível de adoração quando tu está diante de uma TV vendo um jogo do time que tu ama, do time que tu gosta. Ali tu vê o nível de adoração. Repense nisso. Eu falei do futebol e quantas outras coisas. Divide a tua adoração com o Pai. Mas o Pai é tão bom, tão misericordioso, que Ele dá um tempo ainda para te repensar a vida e mudar de atitude. Hoje é uma noite que o Espírito Santo vai levar pessoas a compreender quem eles são e quem eles adoram. A Bíblia diz em Tiago que o Espírito Santo tem ciúme. Então eu posso dizer para ti: Deus tem ciúme de ti. Quando você está adorando outra coisa ou outra pessoa no lugar dele.
Porque Deus é uma pessoa. Ele é espírito, mas ele é uma pessoa. Ele quer ser tratado como teu pai, teu amigo, teu conselheiro, teu ajudador. Aleluia. Sandarabassuri andaraba. A presença de Deus está aqui. E o Espírito Santo está testificando coisas que você vai ter que deixar hoje. Coisas que você dizia, mas eu achava que isso não tinha importância. Mas tem. Quando eu falei no início que há muitos anos tem pessoas lutando por adoração, eu quero dizer para ti, abra comigo Mateus 4:9. Mateus 4:9. Aqui você vai entender uma coisa. Mateus 4, versículo 9. Será que eu não me enganei? 4:9. Quando Jesus foi tentado no deserto, chegou um estágio da conversa dele com Satanás, que Satanás disse para ele assim, no verso 9 diz, vamos ler desde o 8 para te entender o contexto. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Vocês estão entendendo aqui? Satanás não estava preocupado com as riquezas daquele mundo, porque em Adão foi dado o direito de Satanás herdar todas as riquezas do mundo. Então atente para as riquezas deste mundo. Quem domina as riquezas desse mundo? O Senhor tem controle de todas essas coisas, mas até Jesus consumar toda a obra aqui na terra, até a nova vinda de Jesus, esse reino ainda não está completamente de Deus. E é por isso que você vê acontecer todas essas coisas nesse mundo que você diz, mas como Deus permite? Como pode acontecer tal coisa? A minha pergunta para ti e para mim mesmo é, a quem eles estão adorando? A quem tu adorar, este será o teu Deus. Então, Satanás queria que Jesus prostrado adorasse ele. Então, sempre foi alvo do diabo a adoração do ser humano. E até o fim ele vai tentar isto. Aí quando os olhos dos filhos de Deus se abrirem para as verdades de Deus que está na Escritura, nós vamos deixar de adorar essas coisas, esses objetos, e vamos adorar só aquele que vive e reina para sempre. Aqui Jesus deu a resposta para ele. Não vou entrar no mérito da resposta de Jesus. Só estou entrando no mérito do objeto de adoração. Então, vamos abrir nossos olhos, vamos buscar em Deus, vamos nos consagrar ainda mais para nós adorarmos a pessoa certa e em todo lugar. A pessoa certa e em todo lugar. Não é só na igreja. Na igreja nos reunimos. Sabe como eu vejo a igreja, o espaço físico hoje? Eu creio que vai chegar um tempo ainda em que os filhos de Deus vão entender isso. Que quando eles forem na igreja é só para extravasar a adoração. Ali há uma liberdade, um mesmo parecer, um mesmo espírito. E ali tu pode pular, tu pode dançar, tu pode cantar. Porque ali há uma liberdade no espírito. O ideal seria isto. Mas não, hoje nós vamos na igreja para dizer, Senhor, me cura, Senhor, eu estou precisando de dinheiro, Senhor, ajeita a minha casa, Senhor, olha para minha família, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo. Parece que nós temos um Senhor que é o nosso escravo, quando na realidade nós deveríamos chegar num ambiente de adoração e nos prostrarmos na presença dele em adoração, em glorificação, em cântico, em júbilo. Mas ainda não estamos preparados ainda para isto. Mas eu creio que em breve tempo isto será alcançado pelos filhos dos homens. Este foi o propósito que Jesus veio a esse mundo. Reconciliar o homem de novo a Deus. E eu quero terminar essa mensagem, Apocalipse 5:14. Tem mais lugar que fala sobre adoração, mas eu não vou me deter muito, que você já entendeu a mensagem. As minhas mensagens, elas não precisam de
curso superior para te compreender. Elas são simples e puras, porque elas são a verdade bíblica. Não tem como tu inventar. O que está escrito, está escrito. Amém? Então, você já entendeu que você tem que adorar a Deus. E agora, se você não adorar a Deus, é um problema teu, não é mais meu. Porque agora eu já te expliquei. E vem coisas lindas por aí, né? No decorrer desses tempos. Que o Senhor está se manifestando de uma maneira forte nesses dias da igreja. Quando eu falo na igreja, no corpo de Cristo, tá, querido? Apocalipse 5,14 diz o seguinte: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. No céu há a verdadeira adoração. No céu há uma compreensão exata do Pai. E Jesus disse na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou, que todos nós fazemos essa oração. Uns com um pouco de entendimento, outros mais, outros sem nada, mas fazem. E quando nós fazemos essa oração, nós estamos dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aleluia. Que bom que todos os homens entendessem essa mensagem, esta oração. Porque lá no céu há a verdadeira adoração. Lá no céu há júbilo. Lá no céu há prostração diante do Deus Todo-Poderoso. Lá no céu há louvor contínuo. E nós aqui às vezes dizemos: eu sou um salmista, eu sou adorador, eu sou... Que bom, temos que profetizar, mas estamos caminhando para isto. Estamos longe de sermos verdadeiros adoradores que Deus procura. Mas eu creio que é possível. Tanto é possível porque estamos falando sobre adoração, sobre louvor. Quando eu falo de louvor, meu querido, minha querida, não é ouvir música e nem é cantar música. Cantar, tá cheio de cantores, o Brasil todo aí, o mundo todo tem cantores. Eu estou procurando adoradores. Eu quero andar com adoradores. Eu quero andar com aqueles que se prostram diante de Deus em adoração, em todo tempo e em todo lugar. Aleluia. E para encerrar, eu quero ler contigo o Salmo 115. Porque nesse Salmo, você vai dizer assim: mas o que tem a ver adoração com o Salmo 115? 115 fala sobre os ídolos, o Senhor e os ídolos. Exatamente, exatamente. Vamos achar aqui o Salmo 115. Se não me engano, 115, 7 e 8. 115, 7 diz assim: tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. Você só adora, você só louva alguém que você confia. Eu quero ler esse versículo na Bíblia Viva. 115, 8. Aqueles que fazem essas imagens e as adoram, tornam-se como elas. Preste atenção nisso. Se o meu objeto de adoração não é Deus Pai, eu corro um sério perigo, porque a minha adoração vai me tornar semelhante àquilo que eu adoro. Então eu quero ser parecido com Jesus Cristo, eu quero ser parecido com Deus Pai, eu quero ser parecido com o Espírito Santo. Por isso agora eu vou pedir a ajuda do Espírito Santo por intermédio da obra da cruz e vou adorar o Pai. O Espírito Santo prescruta o coração do Pai. Jesus consumou a obra. Agora Ele me justifica perante o Pai. E o Espírito Santo me leva a adorar. Você pode dizer: Pai, quem é esse? Cheio de problemas, cheio de pecado. Verdade. Cheio de imperfeição. Por isso eu preciso de Jesus. E por isso eu preciso do Espírito Santo. Ele me diz: adora o Pai, que eu falo com Jesus e Jesus te representa perante o Pai. E a minha adoração chega ao Pai através do Espírito Santo que Jesus concede. Foi Jesus que morreu e a ida dele me trouxe o Espírito Santo. Por isso, a minha fé em Jesus me dá o direito de adorar o Pai através da graça preciosa do Espírito Santo. Amém? Então nessa noite eu quero orar por todos que estão
conectado comigo nessa live e aqueles que ainda irão ver posteriormente, eu quero te dizer, muda o teu alvo de adoração. Muda teu objeto de adoração. Te conecta com o Pai através do Espírito. Aleluia. Daria para nós falar a noite toda sobre esse tema. Mas eu quero dizer assim, o Espírito de Deus está procurando homens e mulheres que adorem o Pai em espírito e verdade. E Ele está achando. Na minha casa, na tua casa e em muitas outras casas. Fecha teus olhos se tu pode. Abre teu coração. Não se indigne se o Espírito Santo tocou numa ferida tua. Porque quando Ele faz isso, eu me alegro. Porque quando o Espírito Santo toca numa debilidade minha, eu sei que é para que eu melhore, para que eu me torne mais semelhante a Cristo. Nessa noite, se você foi contraditado com alguma coisa, se alegra, porque é tempo de mudança. Um evangelho que não muda não é evangelho. Um evangelho que não confronta não é evangelho. Um evangelho que não aponta nossas falhas não é evangelho. É tudo, qualquer outra coisa, menos evangelho. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua graça e misericórdia nessa noite, nas nossas vidas. Nós colocamos diante de ti, Senhor, o nosso coração. Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós adoramos coisas e objetos e pessoas e não adoramos o verdadeiro Deus. Mas nessa noite, pelo teu Espírito, tu nos constrange a adorar o verdadeiro Deus. E tu, Senhor, pelo teu Espírito, nos dá entendimento e graça, Senhor. Pai, eu oro e eu abençoo cada um que está conectado conosco. Coloco diante de ti a casa dos meus irmãos, a casa dos nossos amigos, Senhor. Também eu oro porque eu sei, Deus, que muitos não estão te adorando neste momento, porque há no coração uma dor da enfermidade, uma dor da perda de um parente, de um amigo. Eu oro, Pai, para que todas essas coisas, Senhor, possam vir ao nosso entendimento e nós entendermos, Pai, que além dessas coisas, temos que te adorar, Senhor. Tu nos fez para louvor da tua glória, Senhor. E um dia lá no céu todos te adorarão, Senhor. Todos te adorarão, Senhor. E quando tu vier às nuvens, Jesus, todo joelho e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E antes, Senhor, que tu venha, nós já estamos prostrados diante de ti, te adorando e te dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela tua presença. Tenha uma boa noite, um ótimo fim de semana. E estaremos juntos na próxima quarta-feira e logo já estaremos anunciando o local onde nós vamos nos reunir como igreja física. Uma boa noite a todos na paz de Cristo.